Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Eu sou a Mari e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do realismo. Nessa aula de hoje, a gente vai transitar entre os módulos 15 e 16 da sua apostila de teoria, ok? Nesses dois módulos, a gente vai ter conteúdo teórico sobre dois movimentos literários importantes, o realismo e o naturalismo, no Brasil e em Portugal. Por isso que a gente vai transitar entre eles. Essa aula de hoje é só sobre realismo. Sobre o naturalismo a gente fala na próxima. Combinado? Vamos lá, então? Muito bem, pessoal. O realismo, ele é um movimento que surge no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, com uma proposta muito específica: romper com um movimento romântico que estava consolidado como estética literária vigente. Ok? Não só na literatura, mas também nas outras artes. O romantismo é uma escola literária que se arrastou pelo século XIX em todos os lugares do mundo. E ela era extremamente consolidada porque reproduzia os valores da sociedade burguesa, que era uma sociedade dominante, né? Era uma camada social, uma classe social dominante ali naquele momento. É um movimento tão forte, tão bem estruturado, que quando surge algo para romper com ele, a gente vai ver que surgem vários movimentos concomitantes. O realismo surge primeiro e depois, em formato de vertentes, vão surgindo outros movimentos. Aqui no Brasil, surgem três ao mesmo tempo: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Tudo isso para romper com a proposta romântica. É o realismo que vai direcionar esse pensamento. Okay? O movimento realista, ele nasce na França, na segunda metade do século XIX, por volta do final da década de 50. Então, o primeiro livro publicado no molde realista é de 1857, um romance do Gustave Flaubert chamado Madame Bovary. Certo? Essa obra é uma obra que vai apresentar mudanças, né, em relação ao modelo de literatura, ao modelo de romance vigente naquela época. Por que isso é importante? O Flaubert, com esse livro e outros, além de outros companheiros que escreviam no mesmo modelo realista, ele vai servir de influência muito forte, muito significativa para os escritores dos outros países. Então, os escritores realistas, os jovens escritores realistas portugueses, por exemplo, eles eram leitores assíduos dessa literatura francesa. Então, essa proposta do realismo nasce na França e se esparrama para o resto do mundo, até chegar aqui no Brasil no final do século XIX, em 1881, que é quando a gente tem o marco inicial, né, do realismo, com a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Certo? Bom, para a gente começar a pensar nessa estética do realismo, vale a pena a gente observar algumas coisas em outras manifestações artísticas que não a literatura. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro, né, que é um quadro do Courbet, que é um dos pintores realistas mais importantes que a gente tem, né, nesse período. E esse quadro se chama Bonjour, Monsieur Courbet. Muito bem, então o que é que a gente está vendo aqui? Né? Nesse quadro, a gente tem um retrato de uma cena cotidiana, uma cena do dia a dia. A gente vê o Monsieur Courbet, né, que é o pintor do quadro, representado aí na tela, encontrando outros dois homens numa estrada e se cumprimentando. Não existe nada de idealizado aqui, de grandioso. Então, comparem esse quadro, por exemplo, com A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que a gente viu na aula sobre o romantismo. Lá a gente tinha uma idealização enorme a respeito da Revolução Francesa, né? Então ali existe todo esse potencial subjetivo, ou mesmo no Peregrinos Olhando sobre o Mar de Névoa, a gente tem essa sugestão do subjetivismo, e aqui não, aqui é um retrato realista do cotidiano. É assim que a arte realista vai nascer, retratando a realidade, sem idealizações, sem resgates históricos grandiosos do passado, sem ficar retomando movimentos anteriores. Então, é uma arte que olha para o cotidiano e retrata aquilo da maneira mais mimética possível. No desenvolvimento disso, a gente começa a ver uma proposta crítica. Se a arte passa a olhar para a própria realidade na qual ela está inserida,
né? Ela vai encontrar problemas, especialmente problemas sociais, e vai começar a olhar para isso e vai se fazer, né, fazer da própria arte um instrumento de denúncia dessas situações, ok? Então é importante que você tenha isso em mente. A proposta do realismo é retratar e analisar a sociedade na qual ele está inserido. Isso nasce na pintura e vai se manifestar nas outras produções artísticas também. E a literatura não vai ficar de fora. Aliás, a literatura realista, ela é um primor de produção literária e muito, muito importante, vai influenciar demais os textos literários escritos posteriormente a isso. Então, é muito legal a gente olhar e ter sempre essa questão em mente, né? O olhar que se tem na literatura realista é um olhar para a realidade. A gente começa a ver essa realidade se manifestando de maneira crítica aos poucos. Esse quadro também é um quadro do Courbet, do mesmo autor do último quadro que a gente acabou de ver. E aqui ele está mostrando os britadores de pedra, os quebradores de pedra. Reparem como ele está mostrando uma cena cotidiana da vida de um trabalhador. Sem idealização, sem poesia em cima disso, é o cotidiano. E é um trabalhador braçal, né? Já não é mais um trabalhador idealizado, não existe a figura idealizada aqui. É a figura cotidiana e quase crítica. Reparem que é um trabalho pesado, árduo, cansativo, né? Então, isso também é importante que a gente tenha em mente, ok? Muito bem. A gente vai seguindo nessa linha e o próprio Courbet, que é o nosso pintor referência aqui, vai chegar a dizer o seguinte, ele diz que espera sempre ganhar a vida com a sua arte, sem se desviar 1 milímetro dos princípios, isso é importante também, ok? Sem ter mentido a consciência, nem por um único momento, sem pintar sequer o que pode ser coberto pela palma da mão só para agradar a alguém ou para vender mais facilmente. É um contraponto que vai aparecer aqui, né, quando ele diz que quer pintar, ganhar a vida com a própria arte, pintando a própria realidade, sem mudar 1 milímetro daquilo que ele vê para agradar alguém, ele está se contrapondo ao romantismo, que era uma arte moldada pelos interesses do público burguês, ok? Então ela era feita para ser vendida. O realismo não vai ser assim. O romantismo fazia isso. Ele era subserviente à vontade do público. Por isso que a gente tinha aquelas fórmulas de sucesso e por isso ele se consolida e vende tanto durante muito tempo, o romantismo. O realismo vai fazer o inverso. E o Courbet aqui já vai propor o seguinte, ele diz, eu não vou pintar nada que não seja a realidade. Eu não vou modificar a realidade na minha arte para agradar alguém ou para vender mais. Então a gente vê que o realismo ele nasce já com esse objetivo de ser o contraponto do romantismo. Muito bem. Qual é o contexto histórico em que nasce esse movimento lá na Europa? Para começar, a gente precisa pensar que o realismo na Europa, ele está muito vinculado ao momento histórico da Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, em que a gente vai ver um desenvolvimento muito grande da maquinaria, da tecnologia e dos grandes centros urbanos. Isso vai acentuar a desigualdade social. E isso também, né, essa desigualdade social vai ser objeto, né, motivador da arte realista, na literatura e nas outras artes também. A gente vê que a burguesia consolidada naquele momento e com as cidades se tornando grandes metrópoles, né, esses contrastes sociais ficam muito evidentes justamente dentro das indústrias. Então, a gente vê trabalhadores em condições tenebrosas. Muitos deles vieram da zona rural para morar nas grandes cidades, não se sustentam no centro urbano, acabam indo para a periferia, moram longe do trabalho, trabalham durante muitas horas. Então, a gente vai ter esse aprofundamento do abismo social. Essas críticas vão se manifestar na literatura, na pintura e em outras artes também. Muitos protestos começam a acontecer questionando as condições de trabalho dessas pessoas, certo? Então, esses trabalhadores assalariados pobres, que na verdade, se a gente tinha um desenvolvimento, uma revolução industrial, desenvolvimento econômico e um fortalecimento dessa burguesia, quem motivava isso era a força de trabalho, né? Eram esses trabalhadores assalariados pobres. Eles viviam nessas condições muito precárias, condições insalubres mesmo,
E eles tinham uma jornada de trabalho absurda, de 10 horas, 12 horas, às vezes 16 horas. A gente vai ver, por exemplo, nessa foto aqui, uma coisa que vai chamar muito a nossa atenção. Repara bem, o que tem de errado nessa imagem, né? Isso é uma indústria, isso é a parte da maquinaria de uma indústria têxtil. E quem é que está trabalhando aí? Crianças, né? Isso para a gente hoje é algo que incomoda demais. Então, toda essa situação quase catastrófica socialmente, ela vai ser alvo de críticas para que a própria literatura e a própria arte, de maneira geral, não só a literatura, funcione como um instrumento de denúncia de condições como essa, ok? Muito bem. Pensando ainda nesse contexto histórico, além dessa situação social que estava se desenhando ali naquele momento, a gente tem uma outra coisa que é importante e que vai influenciar a produção literária dessa época, ok? Estamos falando de realismo, mas influencia também as outras escolas. Logo a gente chega lá, ok? Mas o realismo, ele vai pensar e também vai receber muita referência por parte das correntes filosófico-científicas que começam a surgir nessa segunda metade do século XIX e vão se consolidando. Dentre elas, né, e a gente vai ver que há um desenvolvimento nas ciências sociais e nas ciências naturais, e a gente tem teorias como, por exemplo, a teoria da evolução, o darwinismo, né, a questão da seleção natural e tudo mais. A gente vai ver esse evolucionismo se manifestando, mas há também as ciências e as correntes filosóficas, científicas, que elas vão se desenvolver na área das ciências humanas, como é o caso do determinismo, por exemplo, do Hippolyte Taine, que vai trazer para a gente a ideia de que o ser humano, o indivíduo, ele é moldado, né, pelo meio social, pelo momento histórico e pela sua raça. A gente também vai ter o positivismo, que é a valorização do empírico, do cientificismo. A gente tem o surgimento do socialismo como uma corrente importante também. A gente tem o pessimismo, que é uma corrente fundamental, o pessimismo que se desenvolve na Alemanha, através do filósofo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Ele traz uma carga de ceticismo muito grande para a literatura realista. Se lá no romantismo, nos textos literários, a gente via muito final feliz, que geralmente era ligado ao casamento como a concretização máxima do amor, sem nunca mostrar o que acontece depois disso, né? Então, se lá a gente tinha muito final feliz, na literatura realista a gente não tem. Ela é muito pessimista nesse sentido. O próprio Machado de Assis, que é um escritor realista muito importante, brasileiro, né, que você certamente conhece, ele já entendia que a sociedade meio que não tinha jeito. Né? A sociedade burguesa ela era tão hipócrita, tão corrompida, que ela ruía dentro dela própria, e ele não via solução, não via uma mudança, uma perspectiva de melhora. Ele era muito pessimista em relação a isso. Então, a gente percebe que o pessimismo também vai aparecer aqui como influência importante. Pois bem, tendo a arte um propósito agora de crítica social, né, concretizado na ideia de uma crítica social, vale a pena a gente olhar para este quadro. Este quadro não é do Courbet, que eu mostrei para vocês agora, é do Honoré Daumier. Essa pintura é de 1864 e se chama Vagão de Terceira Classe. Se você reparar bem aqui, você vai ver que a gente tem enquadrado no primeiro plano da pintura 3 figuras, 4 na verdade, né? 2 adultos, 2 crianças, uma criança um pouquinho mais velha que você vê aqui e um bebezinho no colo da mãe, que são figuras pobres, pela vestimenta, pela postura, pelo pouco que elas têm de posse, a gente percebe que é uma família de pessoas mais pobres. E ao fundo, a gente vê as pessoas mais ricas, né? Pela vestimenta eu consigo perceber isso, são muitas cartolas, fraques, ternos, majoritariamente a gente tem figuras masculinas, embora ainda pareça ter uma ou outra mulher, então a gente percebe aqui que são esses burgueses afortunados que estão no fundo do quadro. No entanto, que cenário é esse, né? É um trem. A gente vê que o próprio quadro se chama Vagão de Terceira Classe, e aí, então, nós estamos na terceira classe olhando para os mais pobres e os mais ricos da primeira classe se colocam ao fundo do quadro. Por que isso é importante? Por uma questão de perspectiva. Olha só como o pintor coloca o olhar do seu espectador na classe pobre.
ele coloca em primeiro plano a família mais pobre para chamar a nossa atenção para isso, para essa desigualdade social. É como se ele nos colocasse no fundo do trem, olhando em profundidade, os pobres aqui bem na nossa frente e os ricos lá no fundo, para mostrar essa diferença de classe social. A própria ideia de vagão de terceira classe, né, já faz essa diferenciação. Então, a proposta da arte realista passa a ser essa, a colocar em foco aquilo que é uma problemática ou uma mazela na nossa sociedade. Então, ela deixa de olhar para os ideais, né, para a construção idealista de mundo, para os valores morais de uma burguesia que não contempla esses valores, e passa a olhar para os problemas, né? Então, é como se o realismo chegasse e dissesse, olha, não dá mais para a gente ficar nesse romantismo do universo, nessa romantização do mundo, porque o mundo está cheio de problemas. E a situação, o contexto histórico fomentava esses problemas. Então, é quase como um chacoalhão aí no público, ok? Nascido na França, esse realismo vai se espalhar para o mundo inteiro. Eu disse para vocês que quando surge um movimento literário para romper com o romantismo, não surge só um, surgem logo três, né? Que vão ser mais ou menos contemporâneos ali na segunda metade do século XIX, enquanto o romantismo ainda se arrasta um pouquinho. Pois bem, se o romantismo idealizava tudo, o amor, a mulher, a morte, o casamento, a religião, tudo, e trabalhava com essa questão da moralidade, da subjetividade, trabalhava um pouco com aquele conceito que a gente discutiu nas nossas últimas aulas, que é o conceito de escapismo, de fuga da realidade, né? De sonho, de fantasia. Se a gente tinha isso no romantismo, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo vão ser o oposto inverso, né? O total oposto, o oposto completo. O que vai acontecer? Se o romantismo era subjetivo, o realismo vai ser objetivo. Se o romantismo idealizava tudo, o realismo ele vai materializar, ele vai mostrar exatamente como é, tal e qual a realidade se apresenta, né? Se existia toda aquela valorização da moralidade, do cristianismo, do escapismo, daqueles excessos da emoção no romantismo, no realismo a gente vai ter o pé no chão, né? E a gente vai ter o desvelamento da hipocrisia desses valores morais, que na verdade, na prática, eles não eram cumpridos, certo? Então, o realismo vai ser a oposição mais direta ao romantismo. Do realismo nasce a vertente do naturalismo, que vai ter uma proposta mais direcionada para enfocar as classes pobres. Basicamente, a diferença entre realismo e naturalismo é para onde os dois movimentos direcionam o foco. O realismo foca em analisar e criticar psicologicamente a burguesia e a sua hipocrisia moral. O naturalismo foca em olhar para as classes pobres e desenvolver uma crítica sobre a condição na qual essas pessoas vivem, ok? Então, conforme os movimentos vão se desenvolvendo, na França o naturalismo vai surgir bastante tempo depois do realismo, aqui no Brasil eles surgem mais ou menos juntos, mas conforme os movimentos se desenvolvem, eles caminham por vias diferentes num mesmo propósito, o da crítica social. Ok? E aí o parnasianismo, que é um movimento que acontece na poesia, com uma proposta completamente diferente, mas em oposição ao romantismo nessa questão da subjetividade. O romantismo subjetivo, o parnasianismo extremamente objetivo. Desse movimento a gente fala depois. Você só precisa lembrar, nesse primeiro momento, que o realismo e o naturalismo são movimentos literários que surgem na prosa. A gente vai falar muito de prosa, de narrativas realistas e naturalistas. O parnasianismo não vem para a prosa, ele acontece só na poesia. Então, além, né, do propósito, existe também uma diferença no desenvolvimento do gênero, ok? E aos pouquinhos vocês vão entendendo isso melhor. Pois bem, o primeiro passo quando a gente fala de realismo está em entender que a literatura realista, ela abandona o idealismo, a idealização. Disse para vocês que o primeiro romance realista, né, do qual a gente tem notícias, o marco inicial do realismo na literatura do mundo todo, é a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse romance é publicado em 1857, ele tem uma primeira versão em 54, mas a versão oficial é de 57. 1857,
na França, certo? E ele vai trazer pra gente uma protagonista que é uma mulher adúltera. A Emma Bovary, que é a protagonista desse livro, a tal da Madame Bovary, se chama Emma, ela é casada com um médico chamado Charlie, e ela é meio infeliz, meio frustrada no casamento. A Emma, a protagonista desse livro, ela era leitora de livros românticos. E aí ela acabou construindo na mente dela a idealização de um amor. E ela percebia que o casamento dela não correspondia a essa idealização amorosa, né? A essa imagem que se constrói no romantismo do amor, do homem amado, do príncipe encantado, enfim, né? Essa coisa que o romantismo fez. E aí, a Emma se ilude e idealiza um sentimento amoroso que o casamento dela não corresponde. Então, ela é muito frustrada no casamento. Ela vai buscar ela vai buscar encontrar esse amor idealizado, esse sentimento idealizado, fora do casamento. Então, ela passa a ter alguns amantes. De uns ela gosta mais, de outros ela gosta menos. Ela chega a se relacionar e se satisfazer plenamente com o Rodolfo, que é o amante por quem ela se apaixona mais, e é o que mais se aproxima do ideal romântico que ela constrói na cabeça dela. Mas o Rodolfo vai acabar fugindo, deixando ela para trás, e ela vai se frustrar mais uma vez, né? Pois bem, a terapia da Emma Bovary para tentar superar esse sofrimento amoroso, esse problemão aí que ela tinha, né, para resolver e tal, vai ser fazer compras. E ela vai começar a comprar nas lojas mais chiques de Paris e vai acabar devendo para essas lojas. Ela vai ficar toda endividada, frustrada, deprimida e vai acabar, então, recorrendo ao suicídio, né? Então, a gente percebe aqui, e aí o marido dela, pobre marido dela, é uma figura completamente aleatória, frouxa pra caramba ao longo do livro, ele não vai conseguir viver sem ela, oh meu Deus, e ele vai acabar também definhando e morrendo. Eles tinham uma filha, essa filha vai ser criada por uma parente distante, e isso é curioso, porque essa menina vai sofrer muito nessa criação. Então, percebe que não tem final feliz, né? Percebe que ninguém se dá bem aqui? Por conta disso. O que foi que levou a Emma a esse fracasso, a essa decadência? Primeiro de tudo, a motivação do romantismo. A idealização que os romances românticos criaram na cabeça dela, né? Então, a gente percebe que existe aqui uma coisa que vai assombrar a Emma. Ela busca um ideal que não existe, né? Ela busca um tipo de relacionamento que é idealizado, não é real, não existe, né? Príncipe encantado. Ela não alcança. Ela é entediada com a sua vida burguesa, porque ela também não trabalha, né? Ela faz parte da burguesia. O que ela faz? Ela fica em casa, cuidando da filha, meio que dando ordem para as criadas, lendo. E aí essa leitura, geralmente dos livros românticos, vai alimentar na mente dela uma idealização, um ideal que não vai se corresponder jamais. Então existe esse tédio que vai dominando a Emma até ela recorrer ao suicídio. Isso mostra uma espécie de decadência do próprio comportamento burguês, né? E aí o final trágico, o final triste para todo mundo, é uma crítica, né, a esse modo de vida e uma crítica do romance ao próprio romantismo. É como se Gustave Flaubert, nesse romance, dissesse: meus anjos, não dá para vocês ficarem lendo esses livros românticos e acharem que isso daí é de verdade, né? A realidade é essa aqui, ó. E é a partir daí que o realismo vai se expandir, né, e vai se configurar como movimento literário e se fortalecer muito. É um dos movimentos literários mais desenvolvidos, mais bem estruturados que a gente tem, inclusive porque na língua portuguesa nós temos dois escritores que são primorosos no modelo realista de literatura. No Brasil, Machado, né, de Assis, grande gênio das nossas letras, e em Portugal nós temos o Eça de Queiroz, também um grande ícone das letras portuguesas. Então, o realismo na literatura em língua portuguesa se fortalece muito, ok? Entre eles até a gente tem algumas rixas aí. Bom, começamos, então, a literatura realista na França com a publicação de Madame Bovary, em 1857, e daí para frente a gente vai ver o realismo se expandindo. O próprio Eça de Queiroz tem uma colocação muito interessante. Ele vai dizer, quando ele compara o realismo, a proposta realista com a proposta romântica, ele vai dizer que o romantismo era a apoteose do sentimento.
enquanto o realismo é a anatomia do caráter. Para o realismo não importam os sentimentos, né? Para o realismo importa o aspecto psicológico decorrente desses sentimentos. E importa o caráter, né? E é por isso que a questão da hipocrisia vai aparecer tanto aqui. Diz o Essa que o realismo é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houve de mal em nossa sociedade. A proposta do realismo passa a ser essa: pintar, construir na arte a imagem da vida cotidiana. E aí você, leitor, quando olha para aquele livro e vê aqueles problemas de caráter, se identifica ou não. E aí ele diz, você vai perceber se você é verdadeiro ou falso quando você se enxerga projetado nesses textos, né? Quando aquilo ali espelha o que você faz. Então, é a literatura dizendo para você, se você faz isso, você é um hipócrita. Se você prega esses valores e age de uma forma diferente, você é um hipócrita, né? É uma espécie de tapa na nossa cara com luva de pelica. Muito bem. A estética realista. O que a gente tem, então, em modelo literário para pontuar a respeito do realismo? Primeiro, o realismo se preocupa muito com a verossimilhança. Se lá no romantismo os autores escapavam para o sonho, escapavam para a fantasia, ou idealizavam as coisas, aqui isso não acontece. Verossimilhança é um termo utilizado para definir semelhança com a verdade. A tentativa do romance realista é sempre a de fazer aquilo parecer real. Então, ele geralmente não se passa em outro tempo, ele se passa ali no seu momento contemporâneo mesmo, e ele vai denunciar problemas que são da sua época, né? Então, a literatura realista, como toda literatura costuma ser, é um retrato do seu próprio tempo, né? E aí, olhando para os problemas em torno das figuras sociais ali que participam daquele contexto. Muito bem. Outra coisa importante, a gente começa a perceber que o romance realista, ele vai ter uma preocupação bastante grande, né, razoavelmente grande, em dissecar a moral dos comportamentos humanos. O realismo foca muito nessa questão moral, até para ele mostrar essa hipocrisia. Por isso que a temática da hipocrisia burguesa é tão importante para esses autores todos. Também vamos perceber que o realismo vai fazer uma análise do caráter da sociedade. Então a gente começa a ver esses problemas morais virando tema da sociedade, certo? A gente fala, por exemplo, de corrupção na política, no realismo, muitos textos vão tratar disso, de corrupção dentro da própria igreja, muitos dos textos do Eça de Queiroz são considerados anticlericais, justamente porque eles exploram, né, essa hipocrisia dentro da igreja como instituição, que prega a religião, mas por baixo dos panos age de forma oposta, né? Tanto que em Portugal, o primeiro livro realista que a gente tem, o primeiro romance realista, é um romance do próprio Eça, chamado O Crime do Padre Amaro. Crime do padre. Se tem crime e padre no mesmo título, a gente já imagina o que vai acontecer aí nessa história, né? A gente vai ter, então, temáticas como o adultério, filhos bastardos fora do casamento, o adultério masculino e o feminino. A gente passa a ver também a questão da corrupção, a questão do enriquecimento por meios ilícitos, enfim, mentiras. Há quem explore temáticas um pouco mais complexas, como as relações incestuosas. Então, a gente começa a ver tudo aquilo que a sociedade burguesa faz questão de jogar para baixo do tapete, os autores realistas levantam o tapete e puxam tudo para fora, ok? Então, eles vão começar a explorar essas temáticas, que para a época eram bastante polêmicas. Tá? Muitos desses livros, o Madame Bovary mesmo, chegou a ser proibido, né? Porque poderia servir, já que a Emma Bovary era infeliz no casamento e buscou a felicidade nos braços de outros homens, né, dos seus amantes, aquilo podia servir de modelo errado para as jovens moças leitoras. Então, o livro acaba sendo proibido. Tudo muito guiado, percebe? Direcionado por essa questão moralista. Muito bem, a gente vai ver que existe um abandono absoluto, total, né, da idealização romântica, não há espaço para idealizar nada aqui. As personagens realistas, normalmente, elas têm defeitos, ou são defeitos de caráter, ou são defeitos físicos, elas nunca são perfeitas, não existe perfeição. A gente vê
uma denúncia do comportamento burguês. O foco do realismo está na sociedade burguesa, embora às vezes possa até aparecer um ou outro personagem que não pertence à burguesia, o olhar é muito direcionado para o comportamento desta classe social, a burguesia, tá? Então, é uma denúncia do comportamento burguês. A gente vai ver muito, vai se falar muito na literatura dessa segunda metade do século XIX em realismo psicológico. Os autores do realismo, eles colocam a sociedade daquela época, do século XIX, né, como um baile de máscaras. O Machado explora muito essa analogia. É como se todo mundo, para se relacionar socialmente, vestisse a sua máscara social para esconder a podridão que é por dentro, né? Então, esse jogo das máscaras sociais é uma coisa que vai se desenvolver muito na literatura realista e muito influenciada pelos autores europeus, né? Os franceses, os britânicos também, os ingleses. A gente vai ver Oscar Wilde falando sobre isso, até textos do Dickens que usam essa analogia também. Então, vale a pena a gente estar atento para essa questão do baile de máscaras, certo? E aquele jogo importante da literatura, principalmente a machadiana, que é a oposição entre a aparência e a essência. Se você não está entendendo muito bem do que eu estou falando, aparência e essência, vou sugerir que você volte algumas aulas e escute os episódios do CooperaCast sobre o conto O Espelho, do Machado de Assis, sobre o romance Quincas Borba, do Machado de Assis, e sobre o romance A Relíquia, do Eça de Queiroz. Lá eu discuto bastante com vocês os modelos estéticos do realismo aplicados no texto, ok? Bom, e aí, então, para que a gente possa fazer esse retrato realista da sociedade, é necessária, né, a descrição, o descritivismo. Então, muitos dos textos vão trabalhar com descrições minuciosas. Em Portugal, o evento que marca, né, existe um marco, um evento marcante para o realismo lá, é a chamada questão Coimbra, que é um embate ideológico intelectual entre os jovens escritores realistas que eram universitários na Universidade de Coimbra, leitores de Flaubert, leitores da literatura francesa, que tentaram trazer e desenvolver em Portugal aquele modelo literário do realismo. E existe uma briga entre esses jovens e os escritores mais conservadores, mais velhos, românticos que viviam em Lisboa. Então, existe aqui um embate entre o novo e o velho, né? Entre a mudança, a literatura realista que vem para renovar a arte literária e o conservadorismo do romantismo batido, consolidado, cansado, que perdurava em Portugal. Esse embate ideológico é feito através de alfinetadas, de textos, né, artigos escritos entre os escritores, direcionando cartas abertas e coisas parecidas, para tentar provar qual era o modelo mais válido. Enfim, os jovens queriam trazer o realismo, diziam que a arte portuguesa precisava ser renovada, e aí os escritores românticos de Lisboa, já mais velhos, diziam que não, que aquilo era uma bobagem, uma insensatez, enfim. Esse embate é conhecido como questão Coimbra. Os jovens de Coimbra eram liderados por um poeta chamado Antero de Quental, e os conservadores de Lisboa eram liderados por um poeta chamado Antônio Feliciano de Castilho. Curiosidade, tá? Fun fact. O Feliciano de Castilho, ele era cego, né? Então, existe toda uma simbologia em torno desse conservadorismo cego, que não quer enxergar a mudança, que não quer abrir espaço para o novo. Então, esse embate entre o novo e o velho, entre Coimbra e Lisboa, entre realismo e romantismo, entre Antero de Quental e Feliciano de Castilho, ele simboliza o que foi a chamada questão Coimbra, ok? Nesse evento especificamente, a questão Coimbra, a gente tem dentro dele, né, uma proposta que ficou conhecida como as Conferências do Cassino Lisbonense. Os jovens de Coimbra resolveram fazer 5 dias de conferências para tentar mostrar para o público, enfim, sobre a literatura realista. Só que eles não quiseram fazer isso em Coimbra. Só para alfinetar os românticos, eles acabaram desenvolvendo ou organizando, né, esse evento das conferências do cassino em Lisboa, porque era o Cassino Lisbonense.
só para afrontar os românticos. Eles foram até a casa dos românticos, né, que era a cidade de Lisboa, a capital, uma cidade muito cosmopolita, para falar de literatura realista em terra, em casa de escritores românticos. E isso foi uma afronta danada. O próprio Eça de Queiroz faz a primeira conferência. Eles só conseguem fazer um dia de conferência, porque depois os românticos pedem intercessão do governador, o governador pede para parar, fecha as conferências no cassino, e isso acaba não indo para frente. Mas foi uma afronta tão grande e num nível intelectual tão profundo que acabou marcando também a questão Coimbra. Pois bem, em Portugal, quem vai aderir esse movimento realista um tempinho depois, já nos anos 70, né? Esses escritores realistas, eles ficam conhecidos como a geração de 70, é o Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz publica, então, o seu primeiro romance efetivamente realista, que é O Crime do Padre Amaro, ali no princípiozinho dos anos 70 também. E O Crime do Padre Amaro vai ser, então, um marco do realismo em Portugal. E vai tratar justamente da hipocrisia dentro do clero. O Padre Amaro é um padre de uma paróquia que prega a moral e os bons costumes e os valores cristãos religiosos, mas ele namora uma mocinha da paróquia, acaba engravidando essa mocinha, enfim, vocês podem imaginar o que vai acontecer, né? É esse tipo de desvelamento que a literatura do Eça vai propor, e a literatura realista, de maneira geral, também. No Brasil, pensou em realismo, pensou em Machado de Assis. Não tem como desvincular, ok? Não é o único. A gente vai ter o Raul Pompeia, que vai flertar também com esse realismo, o Arthur Azevedo e outros escritores, mas é o Machado que ganha, né? Que estrela, que vai ocupar e atrair todos os holofotes para ele. Machado é um grande gênio das letras, é um grande gênio da literatura brasileira e da literatura mundial. E vai desenvolver aqui esse realismo psicológico de uma maneira brilhante, tá? Quando a gente pensa no realismo aqui, ele só chega aqui em 1881, que a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas marca o início do realismo no Brasil, ok? Pois bem, a gente percebe o seguinte: começou o realismo na França em 1857. Chegou em Portugal nos anos 70, 1870 mais ou menos. Chegou aqui no Brasil nos anos 80, 1881. E aí, então, a gente percebe que o nosso realismo ele fica meio condensado nas últimas décadas do século XIX, já recebendo a influência muito desenvolvida, né, dos movimentos da Europa. Aqui o Machado vai marcar o nosso realismo com aquilo que vai ficar conhecido como ironia machadiana, um jeito todo dele de alfinetar essa sociedade burguesa hipócrita, carregada de preconceitos, enfim, né? E vai explorar isso tanto em romance quanto em contos. E o Machado tem uma habilidade na prosa que é assim, louvável. Escreve teatro, escreve crônica também muito bem, escreve poesia, mas o Machado gênio é o Machado da prosa, é o Machado do romance, ok? Do romance e do conto. E aí, então, nessa proposta de revelar a hipocrisia da sociedade burguesa e tratar de temáticas que são bastante polêmicas e muito ligadas ao conceito psicológico, a gente vai ter a produção que é chamada, né, de tríade perfeita do realismo machadiano. 3 romances: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Esses são os 3 romances que compõem essa tríade perfeita, mas não são os únicos, tá? O Machado escreve muita coisa realista. Aqui eu pus para vocês a lista dos principais romances do Machado, mas ainda tem os contos, a gente falou do Espelho, tem outros muitos e assim, de uma qualidade e de uma manifestação realista muito profunda, muito, muito boa, muito bem desenvolvida. Mas eu pus aqui, além dos 3, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Memórias Póstumas de 81, Quincas de 91 e o Dom Casmurro de 99, já bem no finalzinho do século. A gente tem o Casa Velha, de 85, Esaú e Jacó, já no século 20, 1904, e o último, Memorial de Aires, 1908. São romances, então, icônicos da nossa literatura e extremamente representativos do que é o realismo aqui no Brasil.
ok? Memórias Póstumas, vocês se lembram, a gente tem aquela dinâmica do defunto autor, que não é um autor defunto, e a gente tem o Brás Cubas morto, rememorando, né, a sua própria vida. Essa coisa metafísica, meio mística, de ter um morto contando a própria vida num livro de memórias, isso não faz nenhuma diferença no livro, no sentido de tirar o caráter realista dele. Eu falei para vocês que o realismo não vai para o misticismo, não vai para o metafísico. Isso não faz o romance. Isso aprimora a proposta do Memórias Póstumas, porque o livro é extremamente realista, apesar de ter um defunto autor, certo? O que eu quero dizer com isso? É um plus, sabe? É uma maneira de desconstruir o próprio modelo literário. E o próprio narrador, naquele prefácio que ele escreve, né, já que ele é um narrador-autor, o livro é metalinguístico, ele vai dizer, olha, eu tô morto e tô escrevendo o livro do além. Como eu tô fazendo isso? Não interessa. Vamos pra frente. Né? É mais ou menos isso que ele faz. Vocês sabem, né? Tenho certeza que vocês devem ter passado pelas notícias e devem ter se deparado com isso em algum momento, mas o Memórias Póstumas acabou de ser traduzido para uma versão em inglês que esgotou as vendas nos Estados Unidos. Então é um livro que está, né, circulando, é um livro que está nas notícias, está em voga, está se falando muito sobre ele, sobre a importância do Memórias Póstumas. Então vale a pena a gente ficar atento para o Machado. Ele está na Unicamp, na lista de leituras obrigatórias, ele está na FUVEST, na lista de leituras obrigatórias. Na Unicamp, o Espelho. Na FUVEST, o Quincas Borba. Mas Machado é essencial para quem presta qualquer vestibular, ok? Aliás, para qualquer pessoa neste país, Machado de Assis é imprescindível. Mas para você, vestibulando, ele é ainda mais. Então, conheça o Machado. Certo? Quincas Borba já tem episódio do CooperaCast sobre ele, já conversamos a respeito desse livro também. Vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Deixei vários materiais complementares sobre ele, então acho que vale muito a pena você ficar de olho, certo? Dom Casmurro, né, que compõe a tríade, uma das coisas mais maravilhosas já escritas na língua portuguesa, alvo de uma das maiores polêmicas da literatura, se Capitu traiu ou não traiu o narrador protagonista, Bento Santiago. O Dom Casmurro tem uma estética de narração muito particular. Ele também é um livro de memórias, né? O Bento Santiago já bem mais velho, por isso chamado de Dom Casmurro, ele era uma pessoa amarga, né, na velhice, escreve a sua própria história, rememorando desde a infância até aquele momento. E a gente vai conhecer a história de amor entre ele e a Capitu, e ele narrando, a gente vai conhecendo o lado psicológico do Bento. E isso é muito importante, porque a gente entende que o Bento é uma pessoa amarga, que ele é extremamente ciumento, que ele é possessivo, que ele é obcecado. Então, construindo o perfil psicológico do Bento Santiago, pelo modelo de narrativa que o Machado concretizou ali, lá nos anos 50 do século XX, a Helen Caldwell vai fazer uma releitura desse livro e vai dizer, eu não sei se a Capitu traiu, não, porque nada nesse livro prova isso. Né? Porque eu sei que quem conta a história é o homem que acha que foi traído. E ele ele é uma pessoa um pouco perturbada, né? Para não dizer muito perturbada. E aí, a gente pode colocar em xeque essa questão da traição. Até porque o tema do livro não é a traição. O tema do livro é o ciúme do Bentinho. Então, vale muito a pena você conhecer, tá bom? Se você já leu, ou se você já ouviu falar sobre isso, conta pra mim, pode ser num comentáriozinho dessa atividade, se você acha que a Capitu traiu ou não e por quê, tá bom? Numa outra oportunidade eu digo pra vocês a minha opinião, embora eu acho que vocês já desconfiem dela, né? Pois bem, esse aqui é o retrato panorâmico do Machado, e aqui a gente tem um mapa mental para vocês fixarem aí coisas importantes sobre o realismo. Depois você pode dar uma olhadinha com calma também, tá bem? Muito bem. Para fechar, então, a nossa aula de hoje, queria chamar a atenção de você sua atenção, né, para esses dois autores, o Machado no Brasil e o Essa em Portugal, embora tenham estilos de escrita muito diferentes, e embora eles se alfinetassem bastante, um criticava muito o estilo do outro, o Machado dizia que o Essa só estava preocupado em ruborizar a sociedade, as moças da sociedade burguesa, porque ele só tratava de temas muito escandalosos, né? O Essa de Queiroz tem livros que falam sobre adultério, tem o Crime do Padre Amaro, que fala sobre a questão do celibato, tem a Relíquia, que é um romance super anticlerical, Os Maias, que é um romance que
que vai tratar de uma relação incestuosa entre dois irmãos gêmeos que foram criados separados. É o romance magnânimo mesmo do Eça de Queiroz, a sua obra-prima. Enfim, a gente tem aí o Eça bem polêmico para o século XIX. O Machado dizia que a proposta dele não era uma análise psicológica, mas uma proposta de ruborizar, de constranger a população, né? A crítica era feita pelo constrangimento. E aí o Eça dizia que o Machado era muito moralista e conservador, enfim. Por isso a gente tem esse embate de penas aí nessa imagem. Mas, independente de qualquer coisa, são dois autores fundamentais, especialmente para você vestibulando. Ok? É isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha se interessado pela literatura realista. Na nossa próxima videoaula de escola literária, a gente vai conversar um pouquinho sobre o naturalismo, que é uma espécie de vertente do realismo. Também muito importante, muito significativa. Combinado? Espero você. Se cuide, tá? Fique em casa, lave as mãozinhas, use álcool em gel. Se precisar sair, sempre de máscara. Se proteja e proteja as pessoas que você ama, tá bom? Espero vocês na nossa próxima videoaula. Super beijo e até lá!